Você pode também criar o seu validador, você pode criar o seu formatador, né? Por exemplo, é claro que ele não vem com um validador de CPF, para saber se um CPF está válido, se foi digitado corretamente, o dígito, aqueles últimos 2 dígitos lá do CPF, é feito um cálculo com os dígitos anteriores, os 9 dígitos anteriores, e esse cálculo tem que bater com o valor do dígito que está no CPF. Serve como dígito de validação. Né? Existe uma fórmula para isso, é bem conhecida, vocês podem pesquisar na internet. E o validador de CPF faria isso, né? Pegaria os primeiros 9 dígitos, vão receber forma de string, mas o JCF já converte isso para inteiro, vai aplicar essa fórmula e vai verificar. O resultado deu 32, o campo que o cara digitou os dígitos do CPF, que está depois do traço lá, é 32 também? É, então o CPF está válido. Certo? Não houve nenhum erro de digitação durante lá no formulário. Então, os componentes do JCF, eles são considerados full state. Tá? Então, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que tudo que você está fazendo na sua tela, depois que você apertar o botão e enviar a tela para ser processada pelo servidor do JCF, pela máquina JCF, né? Que na verdade é um servlet, não conta para ninguém não, mas é um servlet. O que acontece? O JCF, essa máquina JCF, ela vai fazer de tudo para manter a informação que está no formulário igual à informação que ele guarda daquela tela no servidor. Assim, se você mudar alguma informação via programação no servidor, tá? E for apresentar novamente aquela tela, a informação que vai para aquele campo é a informação nova. Do mesmo jeito, quando o usuário submete, modifica aquela informação lá no formulário e submete o formulário, ele atualiza uma espécie de imagem que ele tem, um DOM que ele tem da página que foi exibida pelo usuário. Então, se por exemplo, numa página de login, uma página bem simples, você tem 2 campos, um campo input, um campo password e um botão de validar. Tá? Então, você tem 3 componentes JSF dentro de um componente form. O formulário também é um componente do JSF. Dentro de um componente que é a visão JSF. Então, a visão é um componente, dentro dela temos um form. Tá? Dentro do form nós temos um campo de input. Nós podemos ter também campos de label para esse campo de input, para dizer que o label do campo usuário é usuário. O label do campo senha é senha, né? E aí você tem o campo password, que não vai exibir os caracteres, e o botão de validar. Quando você digitar login e senha, clicar nesse botão validar. Então você tem aí a visão, um componente, formulário, segundo componente maior, e dentro do formulário subcomponentes, que são componentes de interface gráfica. Tá? 2 labels, um campo input, um campo password e um campo botão de validar. Certo? Então nós temos aí ao todo 1, 2, 4, 5, 6, 7 componentes, contando com a visão. Certo? Então, esses componentes que você está vendo no seu navegador, fica lá do lado do JSF uma árvore de componentes exatamente com a mesma hierarquia. Certo? Tem aqui, ó, na raiz da árvore, né? Vocês lembram que a estrutura de dados árvore, ela é uma árvore de cabeça para baixo, a raiz fica no topo. Então, a raiz, o nó raiz dessa árvore é a visão, que é o componente maior. Embaixo da visão nós temos o formulário, que é o outro componente que também contém subcomponentes. Então, dentro do formulário, a árvorezinha agora se espalha em mais 5 elementos, né? Os 2 labels, que são filhos desse nó form aqui. Então, você tem um campo do tipo HTML output label, HTML output label, HTML input text, HTML input password e HTML command button. Certo? Os 5 componentes que formam o aspecto visível do formulário. Né? O formulário em si não é visível, o que são visíveis são os componentes que você põe dentro do formulário. Então, essa árvore, né, com esses 5, 6, 7 objetos da API JSF, ela fica no servidor, fica na seção do servidor. Então, cada vez que você, o usuário, acessa uma página da aplicação, é gerada essa árvore, e essa árvore fica aguardando que o usuário interaja com a página. Quando ele interagir com a página, o JCF se compromete a atualizar, manter atualizada essa árvore, né, que eu chamo de DOM do lado do servidor, da visão JSF, atualizada sempre a visão mesmo, a página, com esses objetos que formam esta árvore. Isso tudo acontece de forma transparente para o programador, você não precisa se preocupar com nada. O JSF é que mantém esse controle
interno durante o ciclo de vida do atendimento de uma requisição, que nós vamos ver logo mais. Perfeito? Então, para a gente começar a ver alguma coisa mais prática, né, mais palpável do JSF, aqui vocês estão vendo o esquema geral de uma visão JSF. O JSF passa a chamar os documentos dele que tem componentes de visões, certo? Então essa visão daí é uma visão HTML, tá? Tá até desatualizado, tá certo. Tá? HTML faltou somente aquele namespace lá em cima, né, para dizer que é um HTML 5.0. Então esse HTML tem vários namespaces dentro da tag HTML. E, na verdade ele está referenciando bibliotecas do JSF, certo? Biblioteca HTML Core. E essas bibliotecas é onde estão os componentes que você vai colocar na tela. Então uma visão JSF é uma mistura de tags HTML com tags que representam componentes JSF, certo? Essa tag, por trás dessa tag, tem um objeto JSF que fica naquela árvore que eu falei para vocês. Então essa página que vocês estão vendo aí, ela tem uma árvore, que a raiz dessa árvore é a página em si, a visão JSF. Ela tem um nome, que é exatamente o nome do arquivo onde ela está implementada. Vamos supor que o nome dessa página aí fosse, sei lá, login.xhtml. Tá? O JSF utiliza XHTML. Ele utiliza um mecanismo de template chamado de facelets e utiliza XHTML. Certo? Então, como eu estava dizendo, essa visão JSF ela vai ter uma raiz, que é a própria página, e dentro dessa raiz, embaixo dessa raiz, como filhos, né, dessa árvore, você vai ter um head, que é um outro componente do JSF, não é mais componente HTML. Então, os componentes do JSF eles são implementados, concretizados dentro de uma visão JSF através de tags, certo? Então, essas tags elas vêm de bibliotecas do JSF. Você tem que citar essas bibliotecas lá em cima, na tag HTML, através do XML-NS, do namespace XML. Então, nós estamos usando duas dessas bibliotecas, as mais comuns, que é a biblioteca HTML, que contém os objetos visuais, que vão interagir com o usuário de alguma forma, né? Vão gerar algum resultado, algum HTML lá para o usuário. E nós temos a biblioteca Core, que são de objetos, de componentes JSF, que não aparecem na tela do usuário lá no navegador. Por exemplo, um validador. O validador é um objeto, um componente JSF, que vai ficar lá no servidor esperando chegar o valor do campo para ele validar. Tá? Lembre-se, o processamento acontece todo do lado do servidor, certo? Não é JavaScript. Quem está pensando em JavaScript, que a pessoa vai mudar de campo e ele automaticamente já valida, não. Você pode até ter isso no JSF se você implementar a sua página com Ajax. Você tem componentes que fazem request Ajax também, certo? Então você vai fazer isso. Mas lembre-se, o request Ajax, ele vai lá no servidor e volta também. Ele gera um request HTTP, ele abre uma conexão TCP. Tá? Mais leve que seja, mas ele vai interagir com a rede. Ao contrário do JavaScript, que é puramente cliente, vai rodar 100% no navegador. Então vocês estão vendo aqui também outra tag do JSF nessa página, que é a tag body, né? Então a gente especifica tanto o head quanto o body, tá? Com tags JSF. A gente não vai usar mais as tags head e body do HTML. JSF você vai usar esses componentes. Observem que você tem um entrelaçamento bastante tranquilo entre as tags do JSF e as do HTML. Por exemplo, a tag HEAD, dentro dela tem um title. É uma tag puramente HTML. Tá? Você também pode colocar uma tag H1 dentro desse HBody e ele vai renderizar um cabeçalho H1 lá no navegador tranquilo, sem problema. Ok? Então, ó, aqui dentro da tag HBody, por conta disso, não deu para colocar uma página completa no slide, né? Então, dentro dessa tag HBody vai o corpo da página JSF. Como se trata de uma página de login, conforme diz o título, a gente vai encontrar componentes aí para capturar o login e a senha do usuário. Então, vamos ver no próximo slide o conteúdo desses três pontinhos aí dentro da tag HBody. Então, o que eu tenho dentro da tag HBody? Eu tenho outro componente JSF, que é um form. Tá? Ele tem um ID, os IDs são muito importantes no JSF. Todo componente JSF tem um ID.
Mesmo que você não declare, não informe o ID, o JSF gera um ID com um valor automatizado por ele, e único, por tela, tá? E aí quando dá um erro, por exemplo, se você não usa o ID, se você usar o ID, ele vai dizer, olha, deu erro no campo tal. Ele vai usar o ID do campo. Se você não tem o hábito de colocar ID nos campos, ele vai dizer, deu erro no campo sublinha JSF 0412. Você não sabe que aquilo ali é o campo de nome, né? Ou então o campo de matrícula, que você formou uma letra no meio lá dos dígitos da matrícula, se ele for puramente inteiro. Então vocês estão vendo aí, ó, mais uma vez a interação do JSF com o HTML. Vocês têm uma tag HForm e logo abaixo uma tag H3. Né? Ou seja, você tem estrutura JSF dentro de formatação HTML. Outro componente JSF, extremamente importante também, que é o componente HMessages, para exibir mensagens. Então, se a tua aplicação, se você descobriu algum erro, você pode jogar mensagens aí nesse ponto da tela. Ou se o próprio JSF, durante o processamento da requisição, descobriu um erro, por exemplo, tentou validar algum campo desse. Aqui, no caso, não temos nenhum validador nessa tela, infelizmente, tá? Mas mais na frente a gente vai mostrar um validador. Mas suponha que eu tivesse um validador de campo obrigatório para esse HInput text login, com o ID login, tá? Então, eu simplesmente adicionaria um atributo chamado required, igual a true, dentro dessa tag HInputText. Se eu colocar required igual a true, torna obrigatório. Então, essa validação quem vai fazer não é você. Você não vai escrever nenhuma linha de código para validar isso. O JSF que valida. Se submeter essa tela, os dados chegarem lá, faltando o campo login, tá? Ele nem chega a processar o seu código de negócio. Ele volta para essa tela daqui e preenche a informação desse campo de mensagem, informando que o campo login é obrigatório. Tá? Nesse caso aí, ele adiciona o ID do formulário, o ID do campo, e diz o campo form login está inválido. Por que ele adiciona o ID do form? Porque o form é um componente tipo container, ele contém outros componentes. E você pode ter mais de um form dentro de uma página, dentro de uma visão JSF. Então, se você disser só login, ele não vai saber de que form está se referindo, tá? Essas mensagens todas, elas podem também ser customizadas. Tem a mensagem padrão do JSF, mas se você não gostar, ele sempre vai mostrar uma coisa mais formal, né? Como eu falei, vai pegar o ID do form, concatenar com o ID do componente e dizer que aquele campo é required, por exemplo, obrigatório, é de preenchimento obrigatório. Aí você pode mudar a sua mensagem. Você pode botar a mensagem, ei cara, informa aí teu login, aplicação mais colada, vamos dizer assim. Você teria uma mensagem também mais descolada, em vez de uma coisa muito formal. E aí, seguindo aí, vocês estão vendo que eu tenho uma tabela, né, para fazer o layout. Eu sou terrível em CSS, então ainda não aderi ao movimento Tableless, sou Table More. E eu usei essa tabela para fazer o layout da página, né? Então você tem o rótulo, que é um campo string normal, não é um componente JSF. O rótulo senha também é um string normal, simples, dentro do HTML. E você tem outro componente aqui que é o input secret. Vejam que ele também tem um ID. Ambos, o input text e o input secret, eles têm um valor. Esse valor vem de um objeto usuário. Mais especificamente, o login vem de uma propriedade login desse objeto usuário. E a senha vem de uma propriedade senha desse objeto usuário. Esse objeto usuário é uma classe que você implementou. Não vem no JSF. Pelo nome dá para sacar, né? E esse hashtag aí significa dizer que você está criando uma expressão JSFL. Expression Language do JSF. Essas Expression Language são muito parecidas com a do JSP. A diferença está que a do JSP usava o valor símbolo de cifrão e aqui a gente usa o símbolo do hashtag, tá? Definido como os músicos preferem. Então vocês estão vendo aí que ele acessa propriedades de um objeto usuário. Bom, que objeto usuário é esse? A gente não sabe. Se você não implementar essa classe, o JSF não vai dar erro nessa expressão. Simplesmente vai preencher isso aí com vazio. Então o value vai, o formulário em branco, certo? Na hora que você preencher o formulário, ele não vai abastecer a propriedade do objeto login com que você digitou, nem a propriedade senha do objeto usuário, porque esse objeto usuário não existe. Implementou a classe dele. Ok? E depois a gente vai ver essa classe, tá certo? Por enquanto, saibam que com essa expressão de linguagem eu estou ligando
o valor associado ao campo login, a propriedade login do objeto usuário. E eu estou associando a propriedade senha do objeto usuário, o campo cujo ID é senha da minha visão JSF. É com as expressões de linguagem que eu faço essa ligação entre a visão e esse objeto que a gente chama de backbean ou managed bean. O framework chama de managed bean, bean gerenciável, né? E alguns autores chamam de backbean porque ele fica no back-end da aplicação, tá? Esse objeto não vai para o front-end, ele fica no back-end, ele vive a vida dele lá de objeto, toda servidor de aplicação lá no back-end. Por fim, vocês têm aqui um último componente, que é o command button, que tem um ID igual a login, um value igual a login, né? Que é exatamente o value é o rótulo do botão, né? Exatamente, o rótulo do botão. E tem um atributo especial aqui, ó, que a gente não vê no botão de submit, que é um atributo chamado action, também preenchido com a expressão de linguagem JSF. Essa expressão de linguagem aqui ela é diferente das outras duas. As outras duas acessam propriedades de um usuário, de um objeto. Essa daqui contém o nome de um método do objeto. Como é que você sabe, Fred, que isso aí é um método? Porque você não pode associar ao atributo action uma propriedade, você tem que associar um método. Então a gente tem essas duas expressões ali de cima, tanto a expressão usuário login quanto a expressão usuário senha, são value expressions, porque elas produzem valores. Enquanto que essa expressão aqui é uma method expression, porque ela tem a referência para um método. Não vai executar o método agora, tá? Ele vai guardar essa informação. Ao clicar nesse botão login, em algum momento esse método daqui desse objeto será executado, certo? No momento certo. Depois que passar de todas as validações, todas as transformações de dados, né? Transformar um dado que é string, protocolo HTTP todo é string, transformar isso aí inteiro em um longo, dependendo do tipo da propriedade do objeto, né? Vamos supor que a senha obrigatoriamente tenha que ser numérica, certo? Então, lá dentro da classe usuário, eu declarei private integer senha. Então, eu exijo que a senha seja sempre numérica. Enquanto que na classe usuário, na propriedade login, eu declarei uma variável private string login. Então, aqui não precisa ter transformação, porque o protocolo HTTP já vai te entregar um login com o que você digitar aqui nesse campo. Já nesse campo aqui, o protocolo HTTP vai te entregar um string. Só que a propriedade senha do objeto usuário é inteiro. E aí, como é que fica? Se fosse na API de servlets, você tinha que fazer essa conversão. O JSF faz essa conversão para você. Tá? Se der um erro, ele volta para a mesma tela, que é essa daqui. Apresenta uma mensagem de erro aqui. Bom, então, o objeto que fica responsável por gerar o request HTTP é esse command button. Tá, pessoal? Só existem dois tipos de objetos de comando, componentes, melhor dizendo, de comandos na API do JSF, na API de componentes visuais, que são o command button e o command link. Só eles são capazes de submeter esse formulário, né, através de um request HTTP. Tá? Notem que, ao contrário do formulário HTML, eu não especifico aqui um action no formulário, eu especifico o action no botão. Então eu posso ter dois botões aqui no mesmo formulário, submetendo o formulário, mas levando a métodos diferentes desse objeto. Esse botão, vamos imaginar que eu tivesse um botão aqui cancelar e saísse da tela de login e fosse para a tela home da aplicação, né? Esse botão cancelar, ele seria associado ao método usuário.cancele. Então, o método cancele faria uma lógica diferente do método authentic. Você teria, e os dois seriam botões de submit, os dois seriam botões de comando. Certo? Então você pode ter o mesmo formulário, a mesma página HTML, gerando submit post, e sempre o form ele gera post no JSF. Ele não tem como gerar get para submeter dados, sempre post. E acessando métodos diferentes, realizando lógica de negócios diferentes. Um fazendo autenticação e outro cancelando e mandando você fazendo um roteamento para uma outra página, outra visão JSF. Ok?
Então aí estão os tags de componentes GUI, né? JSF, GUI, Graphical User Interface. Aqui você tem nas expressões de linguagem JSF a ligação entre esses componentes e propriedades, ou seja, valores do objeto backbean, ou a métodos desse objeto backbean. O objeto backbean, mais uma vez, é você quem. Tá? Então aqui nessa aplicação, você implementou duas coisas até agora. Implementou essa tela, você vai implementar essa classe do usuário. Mais nada. Certo? Se você tiver, por exemplo, classes que já façam a aplicação desse usuário, por exemplo, diretórios como um DAP ou um AD, pode usar Java dentro do Authentic. Ao invés de implementar tudo dentro do método Authentic, implementar a lógica de validação dentro do método Authentic, o método Authentic pode chamar uma outra classe Java e vai fazer a autenticação em si. Se já tiver esse pronto. Tá? O método Authentic pode chamar inclusive um web service para fazer essa autenticação dentro do próprio método. Então você colocar a lógica direto dentro do método Authentic. A ideia é que o método Authentic é um método do mundo JSF. Ele deveria chamar classes de negócio, controladores e tudo mais, para realizar a lógica de negócio. Então a lógica de negócio aí dentro. Antes que a aplicação seja realmente muito simples, pode colocar, ou descartável, né? Você está com pouco tempo, é uma aplicação descartável, vai rodar somente no final do ano, no mês de dezembro, porque uma exigência aí do TCU na sua empresa, né? Você precisa coletar dados tais do todos os servidores e essa página tem que estar pronta em uma semana. Você não vai fazer a aplicação com aquele capricho todo, com as camadas separadas todas, então cumprindo o seu objetivo dentro da aplicação, né? Você não vai fazer essa coisa toda modularizada. Você vai tacar a lógica da relatório aí do TCU dentro do método relatório e então, o que há nas páginas? Páginas há esse objeto usuário, além das tags JSF, né? Cada tag representa na página JSF componente JSF, né? E um componente JSF nada mais é do que implementado através de uma classe Java. Tá? Então, se eu tenho aqui a tag HForm, é porque eu tenho por trás dessa tag HForm uma classe chamada HTMLForm, dentro dos pacotes do Java Server Face. Tá? A gente vai ver daqui a pouco quais são esses pacotes. Eu tenho uma tag chamada HCommandButton, porque por trás dessa tag eu tenho uma classe que é responsável por, inclusive, renderizar, transformar essa tag em um botão submit. Transformar essa tag daqui em um botão, em uma tag de formulário HTML. Certo? Essas classes também são responsáveis por fazer essa renderização. Então, essa tag aqui teria uma classe chamada HTMLCommandButton, pertencente à API do JSF. Certo? Então, ao usar as tags, você na verdade está usando objetos de classes do JSF. Tá? Isso aqui é a concretização, a instanciação dessas classes nas visões do JSF. Um objeto literal HTML. Para que você declare um string Java, você faz string s igual a, entre aspas, sei lá, Nabucodonosor. Então, esse conjunto de caracteres delimitado por aspas, Nabucodonosor, ele é um literal string. Um objeto, literalmente, você está olhando para um objeto. Poucos objetos Java têm representações literais dentro do código. E tem representação, mas um aluno já não tem. Você cria um aluno. Aluno A igual a new aluno, o construtor passa um monte de propriedades básicas, um inteiro, um string, né? Então você não tem como representar um objeto aluno dentro do seu código Java. Você usa informações que vão formar um aluno, passando-as para o construtor, para que seja alocada memória para aquelas propriedades e o objeto fica invisível. Você não vê o objeto, ele fica lá na memória, controlado pela máquina virtual Java. Okay? Já o string não, você vê ele no código. Você, entre aspas, você está vendo o objeto. Aquilo lá é o objeto. Certo? Aquilo lá é o objeto array. Né? Você usa chaves para inicializar um array dentro do seu código. Então, é um objeto literal. Então, isso aqui são objetos literais sob forma de tags. Isso aqui é uma instância da classe HTMLForm, isso aqui é uma instância da classe HTMLCommandButton. Nesta visão particular que eu estou implementando.